Então, então dando início à nossa reunião de hoje do IDDT, reunião ordinária que a gente tem, né, todo final de mês, e é uma alegria hoje receber um convidado muito especial e que vai tratar de um tema que nós consideramos um tema muito relevante e caro para as discussões sobre equidade racial no Brasil. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes na sala. Sintam-se todos muito bem-vindos, muito acolhidos. É sempre uma alegria, mais do que uma alegria, até uma honra para nós que organizamos o IDDT, ter a participação de vocês, né, das nossas reuniões. Lembre-se, né, que a participação, ela também implica na possibilidade de se debater o tema, então fiquem muito à vontade para fazer perguntas, ponderações em torno do assunto. Eu tenho certeza de que o nosso convidado vai se dispor a responder essas perguntas que vocês eventualmente fazerem. Então, desfrutem, né, desse momento de conhecimento, que é essa a nossa intenção com todas as reuniões do IDDT. Quero agradecer também de forma muito especial meu companheiro nessa jornada aí das discussões do IDDT, que é o Caio Neno Cavalcante. Caio, muitíssimo obrigado. E já digo que eu vou ter que me ausentar daqui a pouco por conta de um compromisso que é inadiável, mas a minha intenção é retornar assim que esse compromisso acabar. Então, eu quero apresentar aqui o nosso palestrante de hoje. Então, nós temos hoje a presença do Ulisses Alves da Conceição. Vou ler um breve currículo do Ulisses. Ele é analista de sistemas e advogado, pós-graduado em segurança da informação, direito digital, ciência forense, computacional e inteligência artificial, bem como mestrando em governança, tecnologia e inovação. É consultor de compliance com a LGPD e presidente da Comissão de Inteligência Artificial da OABDF. E o Ulisses vai discorrer sobre o tema Tecnologia, Privacidade e Discriminação, Desafios para os Direitos Fundamentais. Então, meu caro Ulisses, é uma honra, é uma alegria. Passo a palavra para você, para que nós todos possamos aprender com o que vai ser falado hoje. Muitíssimo obrigado. Professor, eu que agradeço ao IDDT também pelo convite, né, para poder estar compartilhando e estreitando os laços, acho que é com a academia, com temas que são relevantes e urgentes para nós enquanto sociedade. Eu aproveito para falar com todos que a minha apresentação ela não precisa efetivamente de ter concluído para tirarem possíveis dúvidas, então ao longo da explanação, quem quiser só levantar a mão aí, que a gente consegue tirar assim, dúvidas que possam surgir, ou até fazer comentários que possam vir também a acrescentar. Parecia, eu não sei se tinha algumas pessoas no lobby, apareceu para mim, mas acho que já Eu estou foram admitindo admitidas. aqui. Pode ficar tranquilo, Ulisses, estou admitindo aqui. Ah, então beleza. Então, iniciando efetivamente a apresentação, muito boa noite a todos. O tema da palestra, o professor já muito bem proferiu, que é tecnologia, privacidade e discriminação. Quais são os desafios dos direitos fundamentais frente a essas evoluções e frente aos problemas sociais, como a discriminação? Já foi bem apresentado, né? Então, meu nome é Ulisses Alves, eu sou advogado, sou analista de sistemas também. Tenho algumas especializações, já foram ditas, sou presidente da Comissão de Inteligência Artificial da OABDF, consultor, e várias outras caixinhas, assim, que ao longo da explanação, assim, a gente vai acabar descobrindo, porque eu gosto de me enveredar por diversos tipos de assunto. Agora, adentrando efetivamente na apresentação, a intenção é de passar um breve histórico sobre a tecnologia e os problemas, assim,
que nós enfrentamos hoje, frente a questões de privacidade e discriminação, juntamente com a evolução e inovação tecnológica, são problemas e soluções também, que tem muitas coisas boas envolvidas, que nasceram há muito e muito tempo atrás. Então, num primeiro momento, vou passar por essa explanação da evolução histórica das tecnologias envolvidas e dos problemas também, né? Num segundo momento, vou abordar sobre questões relacionadas à privacidade e, num terceiro momento, sobre a discriminação. Ao fim, eu pretendo apresentar alguns casos, né, alguns cenários que aparecem justamente trazendo uma problemática e trazendo um pensamento crítico por parte de nós, que somos estudiosos da sociedade em si. Iniciando basicamente, nós temos agora, estamos vivendo na era da chamada ubiquidade tecnológica, porque onde nós vamos, onde nós estamos, normalmente, tem até um estudioso que fala que geralmente onde nós estamos tem pelo menos uma câmera, né? Então, a todo momento nós estamos produzindo conteúdo, nós estamos produzindo dados, até quando a gente não sabe que está produzindo efetivamente esses dados. Quando a gente acorda, o pessoal que usa smartwatch, por exemplo, já temos ali uma análise do seu sono, como seu sono foi, como é o seu sono, quantas vezes você acordou, como está seu batimento cardíaco, é, o seu celular, quando você abre ele também está transacionando, são dados de GPS, são dados de cookies, dependendo de tipo de loja, de aplicativo que você utilize, e esses cookies, que são pequenos programinhas, eles servem para melhorar a sua qualidade de navegação, melhorar também a sua interação com algumas tecnologias, mas ao passo também que ele serve para empresas terceiras se valerem deles para direcionar o seu gosto, direcionar propagandas, direcionar produtos e serviços. E nem sempre isso é interessante. Vivemos num país hoje que tem basicamente 2 aparelhos tecnológicos por pessoa. Ao todo, nós temos um maior número, um quantitativo de telas do que população. Temos próximo a 250 milhões de dispositivos, a população atualmente. Sabemos dos problemas que estão atrelados a esse número, por exemplo, ao passo que nós podemos fazer a associação de que 2,2 pessoas têm dispositivos em casa, a gente sabe que algo próximo a 20% da população não tem acesso efetivo à internet e às tecnologias. Então, tem alguns com muitos e outros com nada. E isso, inclusive, com acesso à internet. O gráfico, ele mostra a produção de dados globalmente produzida. Isso, há muito recentemente, vocês podem perceber a diferença de produção de dados que nós tínhamos em 2010. Isso, assim, eu não sei vocês, mas para mim 2010 foi bem, assim, há pouco tempo, muito pouco tempo. O tempo está passando muito rápido e a sociedade, ela está dando esse sentimento de que as coisas estão cada vez mais rápidas, cada vez mais, como eu posso dizer, loucas assim mesmo, assim, quer seja por compartilhamento de dados, quer seja de evolução tecnológica, quer seja das nossas vidas mesmo. Então, esse fenômeno do compartilhamento de dados, esse fenômeno da produção de dados em si, como você pode ver pelo gráfico, ele não é um fenômeno efetivamente do Brasil, ele é um fenômeno global. O mundo todo hoje produz muito mais dados. E é interessante que tem um matemático que falou que os dados são o novo petróleo. E assim, a questão que fica depois, quando a gente passa a estudar sobre os problemas que vêm com essa hiperconectividade, essa hiperdigitalização da sociedade, são se os dados são um novo petróleo, quem detém os direitos de explorar esses dados? Porque, em tese, seria do indivíduo, mas nós sabemos que efetivamente não é. E quando são transacionados e isso não está na mão do indivíduo, nós estamos tratando de questões de personalidade, efetivamente. Sobre essas questões dessa coleta excessiva de dados, já que muito é produzido, sem uma normatização, sem um regramento que efetivamente, eu gosto de frisar na efetivação, ele proteja o titular ali desses dados, a quem cabe ficar, quem são as empresas que estão evoluindo com isso, estão ganhando com isso, ao passo que a gente está perdendo privacidade, a gente está perdendo a nossa até capacidade de desenvolvimento em certo ponto, visto que essas tecnologias elas também nos direcionam.
Elas nos colocam em bolhas e a gente, se não tiver uma cabeça muito madura, nós não conseguimos efetivamente sair dessa bolha e respirar um pouquinho e entender que o mundo é muito mais complexo do que ela. Teve uma frase que eu vi que foi interessante, que fala que se o dado é o novo petróleo, mas aparentemente ele anda vazando igual água. Porque a gente teve um caso do C6 Bank recentemente, que eles basicamente vazaram a base de dados deles inteira. Nós tivemos o famoso caso do Serasa Experian em 2021, em que vazou também a base de dados, ou seja, todas as pessoas que têm cadastro ali, teve um vazamento relacionado a isso com dados sensíveis, como por exemplo margem de crédito que você tem, não é? O nome, telefone, CPF, margem de crédito. Então, às vezes, quando a gente recebe aquela ligação, sabendo muito sobre nós, e a gente não sabe como, vem desses lugares. E não está tendo uma responsabilização adequada, pelo menos não ao meu ver. E quando isso não ocorre, essa gama de dados que estão sendo coletados e transmitidos, que estão sendo produzidos, cada vez mais produzidos, levando em consideração que nós temos agora a chamada internet das coisas. Então, todo mundo tem uma Alexa, tem um telefone ao lado, tem uma Alexa em casa, você tem uma Siri conversando com você, e vários outros dispositivos, porque hoje em dia a geladeira está conectada à internet, o ar-condicionado também está conectado à internet, tudo está conectado. Então, tudo isso produz dado, tudo isso produz métricas sobre nós, e quem está controlando isso e quem está nos protegendo. É um dos pontos que eu pretendo levantar. Então, esse é só um número assim aproximado da quantidade de dados que efetivamente são produzidas hoje. Então, assim, rede social, eu acredito que seja o principal métier da produção de dados pessoais. A gente tem hoje em dia mais próximo da nós as inteligências artificiais generativas que também estão vindo com tudo para produzir uma gama ainda maior de dados, já que ela visto que ela precisa também de uma gama muito grande de dados para produzir o que nós precisamos. E então, basicamente é isso. Nós temos um panorama da tecnologia, um panorama da privacidade e um terceiro panorama, o mais problemático, entre aspas, porque ao longo da discussão a gente vai ver que tudo tem um certo problema. E a gente tem que discutir sobre esses problemas a fim de não errar novamente, ou pelo menos não piorar o que já está muitas das vezes muito ruim. E tudo isso esbarra nos nossos direitos fundamentais, que são produzidos são protegidos pela nossa Carta Magna, né? E a nível global nós temos a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, que também fala sobre essas proteções. Então, contextualizando toda essa questão, nós vamos falar sobre essa evolução. Essa evolução ela traz também um, melhor, colocando todos nós numa caixinha mais próxima, para que nós possamos entender o porquê que nós temos hoje o chamado viés algorítmico, o porquê que nós temos hoje talvez uma discriminação que seja produzida por uma tecnologia, porque isso confronta e os operadores do direito, os pesquisadores, eles têm que bater muito em cima dessas teclas. Isso se dá porque lá nos anos 90, a gente começava com a internet chamada internet dial-up, se tiver gente mais nova aqui, não aponte o dedo, mas nos anos 90 a gente acessava a internet por pulso, né? Ou seja, a gente utilizava o telefone, ainda utilizava o telefone fixo para fazer conexões com a internet. E nesse período, nos anos 90, principalmente quando a gente está falando dos Estados Unidos, que foi onde se popularizou ainda mais rápido, os dados que eram transitados indo naqueles sites estáticos e muito pouco acessados, inclusive, seriam dados de CPF e dados bancários. Então, esses eram os dados chamados sensíveis que teriam na internet ou com acesso através das redes interconectadas. E a gente teve uma situação de evolução das conexões, principalmente ali em meados de 95, que foi quando veio a chamada internet de banda larga. Ela já não dependia de pulso, ela já não dependia do telefone fixo em si para conexão. E então ela conseguiu, com a chegada da internet de banda larga, houve uma popularização efetiva da conexão com a internet.
Então, aquele dado de CPF e pouquíssimos dados bancários que estavam ali trafegando na rede se tornaram um monstro chamado Big Data. Por quê? As próprias pessoas, com a facilitação e a expansão do acesso à internet, elas começaram elas mesmas a produzir esses dados e inserir os seus próprios dados na internet. Então, houve uma mudança absurda em como os dados eram trafegados. Tanto que, é, no ano de 1995, a Europa, já de frente com esse risco, ela percebendo esse risco, ela publicou a chamada Diretiva 46, que é uma diretiva que ela é similar a algo que a LGPD, por exemplo, hoje aqui no Brasil já faz, que é tentar proteger os dados pessoais, só que no caso lá, em bloco, né? Que seria de todo o bloco da União Europeia. Então, no início dos anos 2000, com a popularização da internet, as pessoas começando a colocar dados lá na internet, e foi justamente quando começaram as grandes empresas, num total, né? Nós tivemos ali a Google, ela surgiu no final dos anos 90. Nós tivemos as primeiras redes sociais efetivas, né, que cresceram ali também no início dos anos 2000, e foi cunhado um termo chamado Big Data. Big Data, ele gira em torno de três premissas. Você tem velocidade, você tem volume e você tem variedade. Velocidade, ou seja, que os dados eles chegam numa velocidade muito rápida. E você tem variedade no sentido de que não são todos dados que têm uma mesma estruturação, eles podem chegar de formatos variados e eu consigo tratá-los desse mesmo jeito. E volume, porque a, a chegada da internet banda larga junto com a sua popularização trouxe um volume de dados que transformou as empresas e transformou a visão dessas empresas também, visto que agora eles podiam fazer um estudo e um mapeamento dos titulares de dados, dos usuários de internet, que antes não era possível, porque não havia capacidade e não havia popularização e nem dados. Agora, com o Big Data, eu tinha velocidade, eu tinha volume e eu tinha a variedade que eu precisava para moldar os meus negócios. E um, um dos problemas que veio com isso é justamente a coleta sem filtro, né? Então, porque nós passamos a integrar as redes na nossa vida no dia a dia, tanto no iPhone, que foi quem realmente modificou a visão de smartphone ou de celular à época, tanto com o Spotify, que veio também para mudar, que na verdade foi o Napster veio primeiro, depois o Spotify, que veio mudar a forma com que nós consumimos músicas, deixamos de consumir álbuns para consumir agora só apenas músicas isoladamente. Nós tivemos a Amazon, um crescimento, esse Big Data proporcionou para que a Amazon tivesse dados o suficiente para melhorar e se tornar, ao invés de uma empresa de varejo, uma empresa de tecnologia. E tanto que hoje, uma das maiores e mais populares nuvens de internet, ou seja, aquela capacidade de processamento que eu tenho na minha casa, mas que eu estou usando, na verdade, de outra pessoa. Eu posso ter qualquer tipo de máquina mais rápida do mundo hoje, simplesmente alugando de uma Big Tech. Hoje, a Amazon é uma das maiores do mundo, chamada de AWS. E no compartilhamento de livros, por exemplo, o Kindle da Amazon também é um dos maiores do mundo. Mas tudo veio com uma lógica de saber entender o público. E eles conseguiram entender o público porque eles tinham dados para isso, eles tinham Big Data ao lado deles. Um fato interessante que eu quis trazer é que antes de chegar em 2010, é que ali nos anos 90, quando a gente falava de maiores empresas do mundo, nós já tínhamos apenas duas empresas que eram empresas de tecnologia. Todas as hoje, a gente tinha outras que eram varejo, petrolíferas, né, exploradores do petróleo em si, empresas da indústria automobilística, e, e hoje em dia, a gente saiu dos anos 90 em que apenas duas empresas eram de tecnologia, e chegamos a um contexto de hoje que 7 das 10 são empresas de tecnologia. A gente tem a Apple, a gente tem a Microsoft, a gente tem a Alphabet, que é a da Google, né, que na verdade é um conglomerado de empresas, e a Amazon, não tem como não citar a Amazon. Então, e quando você pergunta, principalmente quando você se olha a literatura, você vê que basicamente eles vendem produtos, sim, mas primeiramente a lógica deles é orientada a dados, sempre a dados. Então, por que que os dados são importantes? Porque eles simplesmente transformaram
as empresas no que são hoje. As Big Techs, elas são o que são por conta dos dados. O problema é que quando a gente chega ali em meados de 2010, a gente volta a ter um avanço da inteligência artificial, que são chamadas redes neurais. Por que que eu falo que volta a ter? Porque inteligência artificial é um conceito bem antigo. Ele é um conceito dos anos 50. Ele veio desde Alan Turing, né? E veio evoluindo, só que ela tem o chamado inverno e verão. A gente passou por diversos invernos da IA, que seriam. Tem um grande entusiasmo, mas se prova que a tecnologia da época não é possível para processar, então eles param de produzir 100%. Depois eles voltam novamente. E em 2010 foi um dos momentos que eles voltaram, só que eles voltaram e ficaram. E isso transformou a lógica das Big Techs, porque elas conseguiam agora, através de machine learning e da inteligência artificial em si, direcionar e fazer perfilamentos de forma que elas não conseguiam anteriormente. Quando a gente fala de perfilamento, é quando eu sei exatamente quem é você, o que você gosta e o que eu tenho que te oferecer para você ficar cada vez mais dentro da minha ferramenta. Então, a rede social hoje em dia, sem sombra de dúvidas, ela pode nos demonstrar que exatamente isso, que ela consegue nos prender porque ela oferece o que a gente quer. Ela oferece do que a gente quer e da maneira que a gente quer e gosta. Acaba que hoje em dia você dificilmente vai encontrar uma pessoa que passa, sei lá, 5 horas lendo um livro ou se auto-aprimorando. Mais facilmente você encontra uma pessoa que passa 4 horas simplesmente scrollando ali, passando é, TikTok da vida ou Instagram mesmo, e gastando esse tempo porque o algoritmo que está envolvido é um algoritmo que te prende de uma maneira absurda. Então, por conta disso, a gente chega ali em 2020, né? Em 2020, com todo esse contexto de política de dados, a gente teve, antes de 2020, a publicação da GDPR, que é a Legislação de Proteção de Dados Europeia. Ela veio a substituir aquela diretiva que eu falei, que saiu lá em 95. Ela veio mais robusta. Ela veio adequada ao mundo de hoje. E, consequentemente, não uma cópia, mas o Brasil acabou publicando a LGPD 2 anos depois. A GDPR ela foi publicada em 2016, passou a viger em 2018. A LGPD, no contexto brasileiro, muito influenciada, ela foi publicada em 2018 e passou a viger em 2020, que foi o ano da pandemia, inclusive até as sanções que a LGPD previa foram postergadas por conta do contexto da Covid em si e da pandemia. Então, a gente tem uma legislação hoje no Brasil que, infelizmente, ainda deixa muito a desejar, não pelo que está na lei, mas como ela é aplicada. Nós vivemos hoje um chamado, como tem a professora chamada Shoshana Zuboff, que é uma grande palestrante da área, uma grande pesquisadora da área de proteção e privacidade de dados, e ela fala muito sobre o capitalismo de vigilância e sobre a economia do dado. O dado hoje vale muito dinheiro, e as empresas não querem que exista uma fiel e eficaz aplicação de normas a fim de restringir a captação desses dados. Então você tem, por exemplo, recentemente a gente teve o WhatsApp sendo, na verdade, a Meta, né, que é dona do WhatsApp, sendo chamada a atenção porque ela começou a treinar a inteligência artificial dela, utilizando dados das redes que ela possui, sem informar o usuário. Isso não pode. Mas isso foi feito por todos os anos que antecederam a LGPD. E sem que nada acontecesse. Então, virou uma feira livre de dados o nosso país. E no mundo, o único bloco que efetivamente tem essa preocupação de forma mais precisa é a Europa. Nós temos legislações de outros países, sim, são mais de 120 países que possuem uma legislação de proteção de dados, mas efetiva mesmo, eu acredito que seja a da Europa, a do Brasil está caminhando talvez para isso. Os Estados Unidos não possui a legislação da Califórnia, mas hoje em dia não está mais em vigor. Então, a gente precisa entender quais são os impactos efetivos desses algoritmos nas nossas vidas, por que que há essa briga tão grande para tratar esses dados pessoais
E por que que essas empresas simplesmente desrespeitam as legislações porque parece que vale a pena, né? Então, assim, temos que entender que quando a gente não está respeitando os, ali um fiel tratamento, um tratamento correto desses dados, a privacidade, a gente vai acabar descambando em outros pontos, como por exemplo a invasão da privacidade, do direito da pessoa de estar sozinha, né, como privacidade, eh, também até na tomada de decisões dela, ali em 2018, justamente foi em 2016, na verdade, foi descoberto que houve uma manipulação através do Facebook, que uma empresa terceira, que foi chamado o caso da Cambridge Analytica, talvez algum de vocês conheçam. A Cambridge Analytica foi uma empresa que estava ali fazendo pesquisas totalmente inocentes, mas na verdade, por trás ela coletava esses dados e direcionava para caixinhas. E essas caixinhas ela trabalhava a favor da candidatura do presidente à época, Donald Trump. Então, ela conseguia, uma pessoa que estava ali em cima do muro, ela mandava mais propaganda baseado no perfil dela. E essa pessoa tinha uma tendência muito grande a votar no Trump. A pessoa que. Aí eles faziam um cálculo que é bem complexo, mas basicamente eram várias caixinhas. As pessoas mais propensas, eles botavam mais dinheiro em propaganda para essas pessoas. As pessoas menos propensas, eles mostravam sazonalmente. Para dar uma impressão, uma falsa impressão de que eles estavam enviando propaganda para todo mundo, mas não é verdade. Então, os dados hoje mexem com dados sensíveis. A própria LGPD fala que a opinião política é um dado sensível. Por que que é sensível? Dados sensíveis são todos os dados que podem nos segregar ou nos colocar numa caixinha, nos afastar, nos discriminar de alguma maneira. Então, raça é um dado sensível, visão política é um dado sensível, dados de saúde são dados sensíveis. Dependendo do seu empregador sabe que você tem uma doença, ele pode te mandar embora. Então, e outras pessoas, por exemplo, o plano de saúde pode não querer te vender, e por aí vai. Então a gente chega num contexto que esses são os impactos que nós temos à privacidade. Há uma coleta absurda e massiva de dados. Essa coleta, ela não, embora existam legislações que visam proteger nós, titulares de dados, ela ainda ocorre de uma maneira meio desregrada. Por que que eu falo isso? Porque esse comércio atual, como eu posso dizer, de trânsito de dados, de coleta de dados, ela, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda está agindo com essas empresas que fazem essa coleta massiva de uma maneira muito soft, eu diria. Porque, de acordo com ela, não existe no Brasil uma cultura de proteção de dados. Isso é verdade. A nossa primeira legislação que fala sobre proteção de dados é a de 2018, que passou a viger em 2020. Na União Europeia, foi em 95. Isso para o bloco. Mas na Alemanha, em 83, já tinha. Então, isso, tanto que foi começado a discutir na Alemanha, que por conta da Segunda Guerra, obviamente, esse medo sobre como era tratado os dados. A Alemanha discutiu isso muito cedo porque os alemães tinham medo do que iam fazer com os dados dele. Porque na Segunda Guerra Mundial utilizaram a base de dados para saber quem era judeu e quem não era, quem era raça pura e quem não era. Então é por isso que nós temos que ser cuidadosos com os nossos dados. Porque hoje está tudo bem, mas amanhã a gente não sabe. A gente não sabe quem está lidando com esses dados. E isso em 1800, aí se tu voltar mais, já existia uma preocupação sobre o que é feito com esses dados. Em 1890 mesmo, foi um dos primeiros documentos que falava sobre privacidade, que é dos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, novamente, não tem uma legislação de proteção de dados, que foi o documento chamado The Right to Privacy, que falava justamente sobre ser deixado sozinho, o direito de você ser deixado só. Então, temos essa coleta absurda de dados. Nós temos uma falta de conhecimento e de consciência do usuário. Quando eu dou ali um aceite e instalo um aplicativo, quando eu dou um aceite e estou ali instalando um software, quando eu dou um aceite e estou numa rede social, eu não sei efetivamente o que está sendo transacionado meu ali e o que não está. Apesar de a LGPD, no nosso contexto brasileiro, dizer que tem que ser muito fácil, palatável, aquele termo, e tem que expressamente dizer que tipos de dados eles estão coletando.
mas está sendo respeitado? É, eu acredito que teve uma pesquisa até que eu vi que falava que a cada 5 pessoas, 4 nem sabiam mais ou menos o que tipo de dado estava sendo transacionado ali, e 9 a cada 10 pais não sabem do que tipo de dados estão sendo tratados nos aplicativos para crianças. E aí, criança, depois até eu cito algumas coisas, mas assim, quando bota o pé no tratamento de dados de criança, o negócio vai longe, porque tá muito absurdo. Então, tem essa falta de conhecimento. Tive uma coleta. Eu tenho uma falta de conhecimento quando eu vou coletar. Então, os usuários e titulares de dados não sabem efetivamente o que vai acontecer. E aí, depois disso, a gente tem uma falta de consentimento formal. Por que que isso? Eu falo de falta de consentimento formal? Porque o consentimento normalmente é viciado. Eles se valem de uma técnica chamada dark patterns, que seriam padrões obscuros. Então, quando você vai, por exemplo, instalar algum aplicativo e aí você tem que clicar nas caixinhas para aceitar política de privacidade, para instalar um software terceiro ou qualquer coisa que o valha, e essas caixinhas já estão marcadas, isso é um dark pattern. Porque pela legislação elas têm que estar desmarcadas e você tem que voluntariamente clicar na caixinha. E a gente sabe que não é bem assim que acontece. E esses dark patterns, ele tem várias nuances. Por exemplo, a maneira com que eu apresento o aceite para você pode te influenciar a aceitar ou a negar. Então, eles sempre colocam de uma maneira que seja mais fácil de que a gente clique em sim. E a gente vive nesse, assim, e as permissões são extremamente amplas, né, que é o fundo do funil. Então, eu tenho uma coleta massiva com uma ignorância por parte de quem está concedendo esse acesso, um consentimento que ele é viciado, e, no fim das contas, com uma amplidão absurda. Então, você quer, sei lá, teve um caso, citando um caso de abuso, descobriram que o aplicativo, isso em 2018, o MPDFT descobriu que o aplicativo da Galinha Pintadinha pedia acesso a basicamente o celular inteiro. Assim, localização, é, os teus contatos, localização, os dados trafegados, ou seja, no caso também os seus dados de armazenamento, e não faz o menor sentido um aplicativo para criança ver videozinho pedir esse tanto de dado. E aí descobriu-se depois que, na verdade, ele fazia parte de uma rede com mais 20 e tantos aplicativos, e cada um fornecia alguns dados, eles faziam um cruzamento e conseguiam vender depois a sua localização com uma diferença média de 2 metros, com seus dados inclusos, desculpa. Então, a gente vive numa sociedade, efetivamente, como a professora Xoxana fala, de sociedade de vigilância. E as coisas, se continuarem assim, sem a sociedade civil ser ouvida, porque ela briga, tem várias instituições da sociedade civil se manifestando, mas ainda assim, parece que o próprio Estado não se liga no risco que os titulares e que a sociedade sofre com essa coleta excessiva, com essa invasão da nossa privacidade. E por conta disso, a gente tem ali com essa coleta massiva de dados e ampla de dados, nós temos inferência de traços, o que é proibido, que é um perfilamento. Então, vamos ter inferência de traços, nós temos o micro-targeting, ou seja, eu não jogo uma propaganda. Eu costumo falar, obviamente, sem fazer juízo de valor sobre religiões, mas lembram que quando vocês andavam muito, quando a gente anda, pelo menos aqui em Brasília, a gente anda e sempre tem alguém de alguma religião com um panfletinho e te dá. E assim, é totalmente aleatório. Você pode estar passando por alguma dor, alguma situação que aquele panfleto pode te servir, ou simplesmente você pode pegar um que não faz o menor sentido para você e você amassa, joga fora ou guarda, dá para alguém. Já na internet, isso não acontece, não é amplo, não é aleatório. Eles sabem onde a dor existe. Eles sabem trabalhar com seus dados fazendo esse micro-targeting. Então não tem erro. Na última eleição dos Estados Unidos, eles conseguiam fazer micro-targeting por região. Então, se eu estava numa região de gueto, eu conseguia mandar apenas propagandas que davam a entender que o candidato XPTO ele seria a favor da melhoria daquele gueto. Quando eu estava fora e eu estava lidando com pessoas preconceituosas, com outras que moravam no gueto, eu mandava propagandas dizendo que eu tinha que melhorar a situação, por exemplo, da segurança daquele lugar, que era um lugar violento. Então,
essa microsegmentação de propagandas, ela invade diretamente os nossos direitos como titular de dados, como cidadãos, como pessoas, porque elas acabam nos enganando, nos ludibriando e nós somos manipulados por essas empresas. E é nesse ponto que entra a exploração de vulnerabilidades, porque essas vulnerabilidades, muitas das vezes, nós não percebemos bem, mas os dados, com certeza, eles podem afirmar com certeza, com tranquilidade. Tanto que tem um livro do professor Dan Schneier que ele fala que se o governo instituísse que a gente teria que fornecer nossa localização e dizer para onde a gente está todos os dias, a todo momento, a gente diria que isso é uma ditadura. Mas a gente pega o nosso celular e posta onde a gente está, deixa a localização sempre habilitada e oferece isso para as Big Techs. E isso é tudo tranquilo. Então, eu sei que faz parte da sociedade atual, mas falta um senso crítico é, tam, pela nossa utilização. E aí, nesse ponto, entra a LGPD. Eu trouxe esse slide falando de LGPD por quê? Para dizer que toda vez que a gente utilizar qualquer serviço, seja físico ou digital, é, os dados coletados eles têm que ser o mínimo necessários para atingir aquela finalidade. Se a minha finalidade é entrar num prédio, por exemplo, eles não precisam de uma digital minha. E se eles forçarem essa situação, disserem que precisa, eles têm que me oferecer uma saída alternativa para que eu consiga entrar também. Meu documento, ele é público. Ele tem um não repúdio. Por que que eu não posso utilizar o meu documento ao invés da minha digital? O que que vai ser feito com a minha digital depois? Isso é desproporcional. Eu estou ferindo o princípio da minimização, estou ferindo o princípio da necessidade. Então, toda vez que vocês pegarem um aplicativo e ele pedir acesso à sua base de armazenamento do celular, e ele não for um aplicativo que trafega dados, você copia de lá e manda para outro lugar, não faz muito sentido esse acesso. O GPS, para que que ele quer esse acesso? Aos seus contatos, não faz muito sentido. Então nós temos que ter esse senso crítico e nos valendo sempre da LGPD, que seria a nossa, como está essa onda de dados aí, a nossa única proteção hoje no país, inclusive quando a gente fala de inteligência artificial, é a LGPD. Nós temos bases legais que devem ser respeitadas para essa coleta. Nós temos finalidades e princípios que devem ser respeitados para essa coleta. E aí nós passamos pela evolução tecnológica, passamos pela questão da privacidade, como ela está sendo afetada, e chegamos à questão da discriminação. Teve uma situação recentemente, foi até com uma palestra que teve na Comissão de Inteligência Artificial lá na OAB, que a colega Patrícia, eu acredito que até esteja aqui, ela me informou que nós trouxemos um palestrante renomado da Universidade Federal da Bahia para palestrar para nós sobre racismo algoritmo, era o título da palestra. E teve algumas pessoas que estranharam, falando que, inclusive uma dessas pessoas disseram que não era um mimimi, uma novidade, porque a tecnologia era isenta. Não eram pessoas, era tecnologia. E isso é uma falácia bem comum e normalmente muito associada à falta de conhecimento sobre como tecnologia funciona, efetivamente. Por que eu digo isso? Porque a tecnologia, ela é treinada por humanos. Ela não é treinada por sozinha. Ela não, embora exista até uns estudos que tentam criar isso hoje em dia, mas ela não é. Então ela tem sim o viés de quem treinou essa ferramenta. Ela tem sim, infelizmente, ela vai ser injusta e muitas das vezes, porque ela vai carregar um pouco da história de quem está fazendo. Muitas das vezes vai fazer algo que discrimina ou que diferencia sem maldade. Faltou, assim, talvez maturidade, faltou diversidade dentro da equipe para enxergar alguns pontos, mas que elas são discriminatórias, são. Aí eu trouxe 3 casos aqui, vou falar de outros depois, que foi descoberto por uma pesquisadora lá nos Estados Unidos, a Joy Bolamini. Ela descobriu que a inteligência artificial tinha uma dificuldade maior lá, que ela estava testando lá nos Estados Unidos, tinha uma dificuldade maior para pessoas pretas e principalmente para mulheres pretas. Enquanto a taxa de erro
para a base de ali quando para reconhecimento de uma pessoa branca, homem branco, na verdade, era de 1%, a taxa de erro para mulheres negras era de 35%. Então a gente tem claramente um viés, ou seja, utilizaram uma base de dados, ou seja, os dados que eles utilizaram para treinar essa inteligência artificial, utilizaram uma base extremamente de pessoas brancas, né, direcionada para pessoas brancas, e esqueceram que não é só pessoas brancas que vão passar por aquele tipo de aplicativo, por aquele tipo de sistema. Então nós tivemos essa discrepância nesse sistema, nesse software de, de 1% para 30% é bem complicado. Tivemos também ali a questão de crédito, e aí foi uma questão ali na no Apple Card, em 2019, bem recente. Essa situação do racismo no reconhecimento facial foi em 2016 para 2017. Tiveram várias outras situações, mas foi uma das mais marcantes. E essa da Apple foi em 2019, onde basicamente pessoas que tinham contas, casais que tinham contas compartilhadas, eles entravam para utilizar o cartão da Apple, para conseguir crédito na Apple, e o homem conseguia um crédito maior do que o da mulher, mesmo eles tendo basicamente o mesmo score, ou vamos dizer assim, mesmo eles tendo a mesma base, que é a conta unificada. A Apple disse à época que não existia um viés, talvez, machista da ferramenta, mas, na verdade, existia. Porque não é não considerar gênero que você não consegue ser discriminatório nas suas ações. Acontece que a ferramenta fazia leitura sobre o padrão de compra de quem estava pedindo o cartão, e não apenas da conta. E quando ele identificava que compras mais parecidas com femininas, o crédito oferecido era menor. Quando ele identificava compras mais similares a masculina, o crédito era maior. Porque, em tese, o homem seria ali o arrimo da casa ou algo do tipo. Então, você tem pessoas que têm uma fonte e uma base igual, e mesmo assim ela sofre por conta do que é chamado de proxy, ou seja, análise de outros pontos que não são efetivamente relacionados à finalidade que você está buscando, mas que eles vão impactar diretamente no seu direito. O mais interessante desse caso da Apple foi que o vice-presidente da Apple concordou, porque ele disse que a mulher dele tinha uma margem de crédito 10 vezes menor que a dele, mas a conta deles dois era unificada. Então, assim, claramente existia um problema ali. E teve o caso de 2017 da Amazon, que também teve uma discriminação, um tratamento diferenciado, que eles estavam tentando contratar especialistas para o board lá, e eles perceberam com o passar do tempo, e também por conta de pesquisadores, que a inteligência artificial ela estava alijando, ela estava afastando candidatas mulheres. Nunca chegavam candidatas mulheres para o finalzinho das etapas. E poucas vezes chegavam pretos. Mas sempre chegavam pessoas com um currículo muito parecido. E aí foram verificar que essa inteligência artificial que estava sendo utilizada pela Amazon, ela foi alimentada com os últimos 10 anos de currículos das pessoas que ocupavam cargos de chefia, direção da Amazon, que eram pessoas, que eram homens brancos. E por mais que ela não pedisse, ela não olhasse sexo durante a avaliação do currículo para fazer esse processo seletivo, ela afastava todas as atividades que tinham relação com atividades que normalmente mulheres faziam. Então ela colocava essas pessoas fora do processo. E também utilizava a questão de endereço, que é o chamado de proxy também. Beleza, eu não sou racista, mas todas as pessoas desse CEP aqui não são legais para o meu processo seletivo. Então, você não precisa ser diretamente, mas você pode ser indiretamente preconceituoso, machista, racista e etc. Porque o seu proxy está te dizendo isso. Infelizmente, as máquinas elas conseguem analisar pontos além do que nós, seres humanos, conseguimos. Então, quando é treinada essa máquina, quando ela é, vamos dizer assim, moldada para atingir para fazer uma tarefa específica, essa análise de risco tem que existir. Esse nível de teste também tem que existir e fica assim,
a crítica. Hoje em dia a gente principalmente tem toda uma relação com dados e tudo, mas a gente fala muito sobre impedir a inovação, que qualquer tipo de legislação vai barrar a inovação e vai travar tudo. Mas se uma empresa de um padrão da Amazon, muito recentemente, ou da Apple, muito recentemente, não conseguiu tomar o cuidado devido antes de colocar uma ferramenta para o usuário utilizar, imagina se mantém sem regra, sem norma, sem nada para as empresas menores. Fica esse questionamento. Será que a gente se sentiria seguro o suficiente para saber que não estaria sendo discriminado de alguma forma ou prejudicado de alguma forma? Esse é o documentário que fala também sobre reconhecimento facial e ele traz outras nuances da questão, é chamado Coded Bias. Até pouco tempo ele estava na Netflix, não sei se ainda está. E basicamente uma moça negra, dá para perceber que é uma moça negra utilizando uma máscara. Ela fez um reconhecimento facial e não reconheceram. Quando ela colocou uma máscara branca, aí o sistema de reconhecimento facial identificou ela e ela conseguiu utilizar o aplicativo. E aí tipo, tem toda uma discussão lá junto no Congresso norte-americano a respeito. Vale muito a pena, fica a dica para vocês. E quais são os direitos fundamentais, efetivamente, que são atingidos nesse processo, né? Quando você tem uma coleta que não respeita a legislação, ou que ela vai ter um direcionamento diferente do que é uma legítima expectativa do titular de dados, quando você está invadindo a privacidade das pessoas e afeta diretamente ali, como dito mais abaixo, os direitos de personalidade, e quando você pode sim discriminar uma pessoa quando você não trabalha bem uma solução tecnológica. Basicamente, de uma maneira mais ampla, você está ferindo a dignidade da pessoa humana, né? Porque a nossa Carta Magna, principalmente no seu artigo 5º, né? Ela vai, ali no primeiro, na verdade, ela diz que ela já tem uma questão da proteção universal. E aí, quando a gente chega ali para o artigo 5º, que tem aqueles até que diz que todas as pessoas serão tratadas de maneira igual, quando a gente tem uma ferramenta que discrimina, a gente já está ferindo um desses direitos. Quando a gente está invadindo a privacidade, lembrando que hoje em dia a privacidade, a proteção a dados pessoais, privacidade já era protegida pelo artigo 5º. E hoje em dia, a proteção de dados pessoais também foi positivada e faz parte da nossa Constituição no 5º 79. Então, a gente tem diversas maneiras de ferir os direitos fundamentais de uma população inteira por falta simplesmente de um esmero ou de um cuidado ou de uma vontade de praticar a boa governança. E nesse contexto, a gente acaba trazendo mais problemas sociais e não diminuindo, porque algumas pessoas têm o que é chamado de tecnochauvinismo ou math washing. Aí pode usar qualquer um dos dois termos. Os dois chegam no mesmo lugar, que é basicamente quando você acredita que a tecnologia é aquela salvadora, a panaceia, que eu posso dizer, que vai resolver todos os problemas, porque ela é isenta e ela é super inteligente. Então, e o que não é verdade. Pelo que eu discorri até agora, e vou demonstrar em alguns exemplos a partir de então, é que se não for bem feito, ela vai, na verdade, aumentar a desigualdade do que reduzir. Então, nós temos hoje um cenário em que se, teve até uma pesquisa que saiu muito recentemente falando sobre acesso à educação, que nós temos hoje no Brasil 60% de analfabetos funcionais. Nós temos 60% da população que hoje, em título, é uma pessoa alfabetizada, não lê e não entende o que está escrito. Ela não tem capacidade cognitiva de ter efetivamente esse bom discernimento. E aí, quando você tem esse tipo de população, e você tem empresas que ganham em cima dessa ignorância, você tem que proteger essa população de alguma forma. E quando você não protege, essas pessoas simplesmente não conseguem gozar de uma boa cidadania, vou dizer assim. Então, esse aqui é um caso que eu trouxe, um dos casos que eu trouxe, são dois casos. O Eric Loomis, ele, para não dizer que eu só falei de problemas relacionados a racismo, mas olha só, o Eric Loomis é um homem branco
nos Estados Unidos que cometeu um crime em 2013 e eles estavam lá nos Estados Unidos utilizando uma ferramenta chamada Compass. O Compass, ele é basicamente, ele fazia a dosimetria da pena. Basicamente isso. Para quem não é do direito, ele fazia o cálculo da pena merecida, mas não apenas contando o fato, o ocorrido, mas contando tudo que circundava o cidadão. Ou seja, é, você cometeu, no caso dele, ele roubou um carro. Ele roubou um carro e tomou 6 anos. Essa pena a mais foi porque ele morava num bairro não nobre, porque ele tinha conhecidos que já foram presos e que ele não estava numa situação em que ele possuía amigos que já tinham cometido os crimes. Então, para a ferramenta, morar num bairro não nobre, ter amigos ou familiares que já cometeram crimes e estar num local, num bairro não tão legal assim, era suficiente para dizer que ele cometeria mais crimes, então era melhor ele ficar mais tempo preso. Só isso. E essa inteligência artificial, esse caso dele foi o primeiro caso nos Estados Unidos que se valeu da ferramenta Compass, que gerou uma discussão absurda. Hoje em dia não é mais utilizada essa ferramenta, ela foi descontinuada o uso, mas assim, ela vigorou por muitos anos, muitos anos. A gente tem. Então a gente consegue demonstrar que a tecnologia não vem salvar ninguém. Se ela não for bem treinada, se ela for enviesada, se ela usar proxies como esse, como por exemplo o fato de você ter um parente que foi preso, para te penalizar, isso efetivamente é um problema. Ela não, então, a gente, se tiver a tecnologia sem o fiel cuidado, sem a boa governança, sem uma boa gestão de riscos ali na criação dela e um bom treinamento da ferramenta, a gente vai gerar esse tipo de discriminação. Ao lado, nós temos o reconhecimento facial nos estados brasileiros. Já existiram mais de 1.700 prisões aqui no Brasil, utilizando inteligência artificial. Boa parte dessas prisões se deu no estado da Bahia e Rio de Janeiro. Existe uma transparência ridícula, uma transparência muito baixa sobre como efetivamente essas prisões são dadas, quais são a quantidade de falso positivo e falso negativo. Lembrando, falso positivo é quando a tecnologia reconheceu aquela pessoa como sendo o João. Aí você chega lá e não era. Só que você descobre aqui no Brasil só na delegacia. Então você pegou um inocente, levou para a delegacia, deixou ele lá boas horas, para depois descobrir que não era ela ou ele, né? Então, a única polícia que eu consegui identificar dados sobre falsos positivos foi a polícia do Rio de Janeiro que falou que a taxa é de 10%. Então, se 10% do quantitativo total de presos não deveriam nem ter sido levados à delegacia, levando em consideração o padrão de abordagem da polícia brasileira. Ele não vai chegar, porque eu não sei que tipo de crime eu fui confundido, por exemplo. Se foi um dito procurado de alta periculosidade, eles não vão chegar tranquilo. Eles não vão chegar, opa, me dá sua mão e tal. Eles vão chegar de uma maneira agressiva. E se eu faço isso até mesmo com o próprio criminoso, é humilhante, é vexatório, mas com uma pessoa inocente, que nunca passou por isso, que não estava aguardando, não tinha a mínima previsibilidade que isso ocorresse. Então isso acontece de uma maneira muito, muito absurda. É, nós não temos dados, muitos dados, porque as polícias não fornecem muitos dados. A LGPD não se aplica a questões criminais, então não posso me valer de LGPD para proteger nada. Eu nem sei, basicamente, porque a LGPD tem no seu artigo 20 que decisões automatizadas podem ser questionadas e revistas, mas se a LGPD não se vale para questões criminais, eu não posso rever nenhuma decisão automatizada aqui no nosso contexto brasileiro, porque não existe no Brasil nenhum regramento que verse sobre decisão automatizada ou inteligência artificial, reconhecimento facial em vigor. Então, além de bom senso, não resta mais nada. Se o magistrado não tiver esse bom senso, vai acabar que uma pessoa, 10% das vezes, como a polícia mesmo disse, inocente, possa ficar um bom tempinho até ser provado que não era ela. Ah, então, esses são dois casos, nós temos mais um caso aqui. Aí, por exemplo, essa ferramenta Compass que eu comentei anteriormente, que se vale dos proxies, ou seja, do que te circunda para poder dizer se você tem periculosidade ou não,
ela, ela foi, como eu posso dizer, foi pesquisada, ela foi estudada, né, por uma entidade chamada ProPublica. E aí ela pegou pessoas que cometeram crimes iguais, mas que têm etnias diferentes, e viu qual foi o nível de risco de reincidência, que é o que aumentava a pena. E aí foi verificado, por exemplo, o Vernon e a Bricha, eles tinham basicamente o mesmo histórico criminal, e o risco da Bricha era 8 e o risco do Vernon era 3 de reincidência. Ou seja, eu devo penalizar mais a Bricha porque ela tem uma chance maior de reincidência. O Vernon não tem essa chance, essa probabilidade. Abaixo, dois rapazes, mesma coisa. Foram presos por crimes similares, que no caso aqui foi posse de drogas. O Dylan e o Bernard, inclusive, sem um grande histórico de crimes, nem nada. E o risco do Bernard era 10 de reincidência, por motivos óbvios, e o risco do Dylan era 3. Sendo que, no comparativo, se você avalia apenas o fato, você não daria riscos diferentes para ele, porque os históricos são muito parecidos. Um detalhe bem interessante que a ProPublica trouxe é que geralmente, mas boa parte das vezes, uma grande parte das vezes, as pessoas que recebiam risco baixo de reincidência reincidiam. As pessoas que recebiam risco alto não reincidiam. Então, vê o tanto que a própria tecnologia, como eu comentei anteriormente, ela não veio para salvar a humanidade e resolver todos os problemas. Às vezes ela traz mais um problema. Nesse caso, por exemplo, a gente pode verificar isso. Aqui a gente tem uma situação em que a polícia do Ceará colocou entre a lista de procurados nada mais nada menos que Michael B. Jordan. Então, como é que está sendo treinada essa inteligência artificial de reconhecimento facial? Porque, assim, qual a chance, qual a probabilidade de Michael B. Jordan tá dando um passeiozinho pelo Ceará e, assim, por que que ele tá sendo na lista de procurados do Ceará? Como é que foi treinada essa base? Não tem transparência sobre isso e, como eu comentei, não tem legislação nem que obrigue eles a explicar. Sim, é risível a situação. Um dos últimos casos que eu trouxe foi a Workday. Ela é uma empresa que ela é tipo, vamos dizer assim, acho que aqui no Brasil seria similar para quem conhece a Gup. Ela é intermediária de contratações. Ela não faz a contratação, ela faz a intermediação. E um homem chamado Mobley, lá nos Estados Unidos, por isso que é chamado, o caso é Mobley versus Workday. Ele percebeu, ele tem 40 anos e tem ansiedade, sofre de problemas de ansiedade. Ele é um homem negro de 40 anos que sofre de problemas de ansiedade. E ele simplesmente submeteu 100 currículos e foi negado para ele. Ele não passou para a próxima fase 100 vezes, sendo que ele não tem nenhum histórico que vá ali prejudicá-lo. Além dessas questões, por exemplo, saúde e idade. E a própria lei dos Estados Unidos proíbe que uma pessoa seja prejudicada em razão da idade. Ela não é contratada por outros motivos, mas não pode ser pela idade. E teve situações que ele mesmo registrou que o currículo dele era negado em coisas de tipo 2 minutos. Inclusive, ele submeteu um currículo às 2 da manhã e foi negado em 2 minutos. Então, alguma ferramenta já possuía uma espécie de enviesamento sobre a conduta dele, sobre a pessoa dele, talvez sobre a situação de saúde dele, e estava negando de pronto. E ele não conseguia descobrir o porquê, porque a Workday dizia que não fazia parte do processo. Ela só enviava currículos, mas foi visto, num caso de 2 minutos, que não é verdade. Recentemente ele teve até uma vitória junto à corte lá norte-americana e a Workday tá, assim, passando por maus bocados por conta dessa situação. Apesar de negar veementemente que exista qualquer tipo de preconceito na utilização dela, dos dados pessoais das pessoas. Então, as soluções que eu proponho, que normalmente os pesquisadores estão propondo, seriam marcos legais, ou seja, regulação, apesar de existir uma resistência absurda por parte da,
das empresas, né? As big techs, as empresas médias e muito desconhecimento também, eles não querem que exista essa regulação, porque de acordo com eles vai ter um freio na inovação. Só que fazer bem feito, não, eu não vejo, não consigo enxergar, porque eu entendo de projetos também tenho formação nessa área, participo de projetos, eu não consigo entender como a boa governança, ou seja, fazer bem feito, respeitando, a conformidade legal, vá frear a inovação. E então, o que eu sugiro, né, que eu recomendo, seria um marco legal, por exemplo, a gente tem o projeto 2338 hoje, que visa regular o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. É algo extremamente necessário, trata muito de diretrizes mais lúdicas, mais abertas. Lembra um pouco a LGPD, que também não traz nada específico, né? Traz as coisas sempre mais abertas, que é melhor para trabalhar, as pessoas se sentem até mais confortáveis, porque vai acompanhar melhor a evolução das tecnologias. A governança algorítmica, ou seja, quando eu treino aquele modelo para fazer um reconhecimento facial, por exemplo, para selecionar um currículo, para ceder um score de crédito, houve ali uma governança dos algoritmos, houve um teste adequado, houve um cuidado, um zelo a mais para que eu não prejudique um titular de dado, um usuário, assim, diversidade nas equipes. Por que a diversidade nas equipes é muito importante e todo mundo bate muito nessa questão? Se você não tem olhares diferentes, você dificilmente vai enxergar um problema que muitas das vezes está na sua cara. Tem um exemplo que eu gosto muito, que eu vi num livro, que o cara fala que aqui no Brasil, ele tem certeza que nenhum engenheiro que estabeleceu as métricas de vaga de estacionamento, nenhum desses engenheiros era gordo, ou era uma mulher grávida, ou uma mulher obesa. Porque as vagas de estacionamentos, se você tiver acima do peso, você não consegue sair. Simples assim. Se você for uma mulher grávida, você tem que dar sorte de estar acompanhada para poder alguém parar o carro um pouquinho antes e você sair do carro. E por aí vai. Então, assim, precisa de equipe diversa para que enxergue os problemas. Por exemplo, como a Joy Buolamwini teve a questão da máscara, que ela teve que colocar uma máscara branca para poder usar um aplicativo. Se tivesse uma pessoa negra, dificilmente isso teria acontecido na equipe de teste. Então, é interessante essa diversidade, essa multiplicidade de olhares quando a gente está desenvolvendo qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de lei, norma, e principalmente quando você está falando de tecnologias. E a accountability seria, assim, é meio difícil de falar de responsabilização, que seria o accountability, porque isso sempre, tudo levantam como uma questão de vai virar a indústria da multa, né? Ah, não sei o que vai virar a indústria da multa. A LGPD ia virar a indústria da multa, e a LGPD, a multa mais cara que eles aplicaram até hoje foi R$ 10.000. Então, assim, que indústria da multa é essa que demora 5 anos para dar uma multa? Eu não consigo entender, mas, assim, é o discurso que se vende, é esse da indústria da multa e, assim, desculpa, mas não cola. No Brasil não cola. Mas eu acredito numa coisa, que as empresas não teriam esse mau cuidado com os dados pessoais e não estariam coletando tantos dados a mais do que é o necessário se existisse efetivamente uma indústria da multa. Se o judiciário estivesse efetivamente capacitado para estar atuando nessas questões. Porque as grandes empresas, as médias empresas que lidam com dados pessoais, estão se eximindo de responsabilidade a todo momento. Um bom exemplo, até eu vi agora, a Patrícia tá aí, um bom exemplo foi a Patrícia, que sofreu uma situação agora de deepfake usando a imagem dela. Se você tentar acionar a Big Tech que tá lá publicado o vídeo, ninguém se manifesta, você não consegue falar com ninguém, você não consegue ter uma atitude. Fraude a todo momento no Instagram, pelo menos eu vejo a todo momento fraude no Instagram, usando dados, imagem de pessoas, usando dados das pessoas para conseguir conseguir proveito ali, né, financeiro durante as fraudes, e nada é feito. Então, precisa dessa responsabilização. Se não estiver seguindo as coisas como elas devem ser seguidas, elas efetivamente precisam ser responsabilizadas. E
formação de profissionais. A gente precisa, no Brasil, de mais profissionais, não apenas da área de tecnologia, mas mais pesquisadores. A gente precisa de mais profissionais de tecnologia, mais pesquisadores, mais pessoas interessadas em fazer parte dessa discussão. Porque esse olhar multidisciplinar, como eu disse, é o que vai fazer com que nós cresçamos como sociedade e muitas das vezes não consigamos, não passemos pelas dores que outros países tiveram que passar para chegar ao estado que eles estão. A alfabetização do público é basicamente como eu disse, nós temos um público entre os alfabetizados, que já não são tantos assim no nosso país, mais da metade deles são analfabetos funcionais. São pessoas que, diga-se de passagem, na pesquisa que teve no final do ano passado, foi comprovado que o Brasil é o número 1 do mundo entre os que não conseguem diferenciar uma informação falsa de uma verdadeira e nem o deepfake de uma montagem. Então, nós precisamos trabalhar o nosso povo, nós precisamos trabalhar também uma conscientização, uma alfabetização digital do povo e dos profissionais também, né? Porque dentre os profissionais também foi diagnosticado que temos pessoas formadas que terminam de formar e é analfabeto funcional. Então, é uma epidemia de ignorância, entre aspas, dizendo assim, e que nós precisamos tratar de alguma forma, e uma dessas é aculturamento. E quando cita a colaboração global, é justamente fazer esse benchmarking com outros países, saber quais foram as dores, olhar mais para fora para errar menos aqui dentro. Às vezes fala-se muito em direito comparado no direito, mas tem uma resistência muito grande em aproveitar as boas decisões, as boas iniciativas. E eu acredito que esse seja um caminho que, na verdade, tem que ser revisto para ser adotado no nosso ambiente. Eu trouxe aqui 4 indicações de livros. São livros que você não precisa ser da área de tecnologia nem do direito para conseguir ler e compreender bem sobre todas essas desigualdades. Os dois livros tem 2 que são em português, que é o Era do Capitalismo de Vigilância, que é da professora Shoshana Zuboff, que eu citei mais cedo. Tem Algoritmos de Destruição em Massa, que ele cita muitos exemplos de como as tecnologias mal implementadas prejudicam a população e a coletividade em si. Ela não traz benefício. Ela tem que ser pensada, ela tem que ser crítica, ela precisa de algum regramento. Do outro lado, temos 2 em inglês, mas são assim, valem muito a pena, que seria Automatizando a Desigualdade, que é da Cat O'Neill. É muito, muito legal. Mostra como os Estados Unidos começou a utilizar ferramentas que automatizavam benefícios e filas, por exemplo, acessos em si aos direitos básicos de uma população e como eles, mal feitos e mal implementados, eles prejudicaram grandemente ou foram utilizados de forma mal intencionada por políticos para justamente reforçar um prejuízo. E abaixo tem o Dado e o Golias, que é do professor Bruce Schneier. Esse livro, o professor Bruce Schneier, ele era um doutrinador, vamos dizer assim, da área de segurança da informação. Mas o livro é extremamente acessível, porque ele vai explicar sobre o quão expostos nós estamos. E de uma forma, sem usar nada de techniquez. E é bem, bem legal, bem interessante, fica a dica para vocês. Então, eu me despeço por aqui. Quem tiver algum questionamento, dúvida, eu estou aberto e agradeço novamente a oportunidade de estar palestrando aqui para vocês. Doutor Ulisses, muito obrigado pela fantástica apresentação. Foi realmente muito elucidativa e impressionante em termos de números, de exemplos, né? Então a gente vê que essa situação discriminatória relacionada à tecnologia está extremamente presente na nossa realidade desde já. Ao lhe ouvir, eu fiquei pensando nos estudos de criminologia, né? Dentro daquela perspectiva da escola positivista, lá do século XIX, que tinha aqueles italianos, o mais famoso Lombroso, tinha o Enrico Sim, Ferri, o sim. Raffaele Garofalo, que eles traçavam aquele perfil, paradigma etiológico da criminologia, dizendo que ser criminoso era uma parte inerente à pessoa, né? Só que como eles chegavam nessa conclusão? Eles tinham um viés de amostragem, porque eles buscavam saber quem era o criminoso ao fazer o perfilamento já nas prisões, nos manicômios, onde estavam pessoas que já tinham sido processadas pelo sistema penal formal, que já é cheio de vieses,
e tinham sido colocadas lá em razão das suas particularidades, muito em razão das suas particularidades fenotípicas, né? E no contexto atual, né, a gente percebe pela sua palestra que esse pressuposto aí do paradigma etiológico da criminologia está se transportando para o mundo da tecnologia, né? Tem a ideia do perfilamento discriminatório, porque, como o doutor falou, sempre que um algoritmo de perfilamento ou de reconhecimento facial é treinado, ele é treinado com dados que já são enviesados. Então, ele se Sim. torna enviesado nos seus resultados, né? Então, a gente está cometendo os mesmos erros que a gente cometia lá no século XIX. E agora num contexto com muito mais capacidade de alcançar mais pessoas, né? Nesse sentido, as suas sugestões de como melhorar, né, como enfrentar esses problemas são muito valiosas. E eu pensei aqui também, dentro desse contexto da criminologia, se não seria um caso de, dentro das normas de maior regulação que a gente precise impor, né, para que esse perfilamento não aconteça dessa forma discriminatória, se seria o caso de também a gente produzir regras mais fortes a respeito de inadmissibilidade de provas ilícitas, por exemplo, dentro da avaliação penal, considerando esses perfilamentos discriminatórios como provas ilícitas, justamente. O que o senhor acha? Sim. Sim, eu concordo totalmente. Até porque a gente não tem, no nosso contexto aqui de país, não tem confiabilidade, não tem transparência, é o chamado de opacidade das decisões. A gente não sabe como uma prova que foi gerada nesse perfil, a gente não sabe como efetivamente chegou àquele resultado. E o que dói mais é que a desculpa de falar que é muito complexo e não tem como saber cola bastante, mas cola muito. Só que, como você já bem citou, tá ali Lombroso e sua galera ali, eles faziam um recorte muito direcionado, a gente sabe disso. Ele pegava principalmente amostras do sul ali, da Itália, que tinha muito imigrante e tudo, porque ele já tinha já um olhar, né, diferenciado. Isso não é muito diferente, quando se fala de criminologia também, da política de lei e de ordem dos Estados Unidos, quando eles tentavam jogar ali até pela lógica das janelas quebradas, de que um lugar Uhum. ele efetivamente precisa de uma intensidade maior ali da força policial por ser naturalmente perigoso ou criminoso, e que indivíduos específicos a gente já sabe, pelo menos pela visão deles, seriam normalmente mais perigosos. Eu acredito sim que, respondendo a sua pergunta, que tem que ser questionado e, ao meu ver, hoje, tem que ser prontamente colocado como inadmissível provas que tenham essa origem, visto que nós não temos regramento nenhum para validar. E nem temos um judiciário hoje, é, eu dou até passos atrás, quando você fala de decisões algorítmicas falando de inteligência artificial, nós não temos um judiciário hoje com a LGPD foi publicada em 2018. Nós temos 7 anos de LGPD aí e não temos um judiciário capacitado para julgar a respeito de privacidade e proteção de dados. Eu sei porque eu já peguei processos em que basicamente você tem que desenhar, literalmente, porque o magistrado não sabe nada ou toma decisões esdrúxulas, não sabe. Então, quiçá sobre segurança da informação, quiçá sobre essas questões que estão ali, porque a tecnologia é uma magia, algo que é legal, essa intersecção, mas a tecnologia hoje, no direito, ela é totalmente multidisciplinar. Então, ela vai impactar ali quando você tem uma fraude bancária, ela vai impactar quando você tem um deepfake, ela vai impactar quando você tem um dispositivo de inteligência artificial que aponta para um lado X ou Y e pode vir a prejudicar alguém em sede de processo. O céu é o limite. O judiciário, a gente tem previdenciária, a questão previdenciária, por exemplo, que os pedidos de benefício previdenciário hoje em dia estão passando por IA. Então, não, mas tem uma validação posterior. Mas assim, é muito rápido para quem tem validação posterior e não tem uma transparência. É muito complicado simplesmente aceitar, admitir provas que venham desse tipo, desse lugar,
sem ter uma capacitação efetiva por parte do julgador. Sim. E até mesmo da própria advocacia, mas eu tenho o meu medo maior vem do julgador, pra falar a verdade. Muito obrigado, doutor. Fantástica resposta, realmente muito elucidativa e eu concordo plenamente. Os nossos jogadores, eu atuo bastante na matéria tributária, assim como o professor Cléus, e a gente percebe que muitos dos nossos jogadores têm dificuldade com a parte técnica tributária e quem dirá com as novas tecnologias, ainda muito mais. É, Pessoal, aos nossos convidados e participantes da palestra de hoje, nós abrimos o espaço também para fazer perguntas e eventuais comentários para o doutor Ulisses. Quem quiser pode levantar a mão pelo Teams e a gente faz uma ordem aí de apresentação de perguntas. Vejo aqui e agradeço a participação de alguns integrantes que já foram palestrantes também aqui do IDDT. Vejo o Eduardo, a professora Isabel Penido, o Wanderson Maia Nascimento, que nosso amigo que também contribuiu para o nosso livro do IDDT. E ficamos muito gratos aí pela participação de todas e de todos. Ô Wanderson, tudo bom? Fica à vontade para abrir o microfone e perguntar. Wanderson, tá sem áudio, pelo menos pra mim tá sem áudio. Wanderson, não estamos te escutando, infelizmente. Talvez. Não estamos escutando, não. Se você quiser me enviar a sua pergunta por áudio, eu coloco ou então pode escrever no chat, a gente faz a pergunta aqui. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas. Então, doutor Ulisses, é muito interessante mesmo pensar a respeito do desse perfilamento e dos efeitos, né? Eu lembro de um artigo também no campo da criminologia que eu li, estou tentando me recordar agora do nome, era da Sabine Glass, uma pesquisadora que tratava justamente dessa ideia de que existe um interesse público na mitigação de atuações policiais enviesadas e encarceramentos discriminatórios, né? É tão grande quanto o interesse público que existe em, de fato, prender culpados e diminuir a criminalidade, né? Porque se nós começarmos a admitir que o interesse de punir é maior do que o interesse de processar adequadamente, a gente vai voltar para aquele modelo das janelas quebradas, né? Da política de tolerância zero do, do, dos Estados Unidos. Então, eu compreendo perfeitamente o seu ponto de vista a respeito dessa ideia de que as coisas devem ser feitas respeitando os direitos humanos e que a dignidade da pessoa humana deve ser, deve ser central no ordenamento jurídico brasileiro e mundial, né, todo o ordenamento jurídico, porque a gente já se despede daquele tempo do tecnicismo, do positivismo exagerado, e a gente agora tem que ter um sistema jurídico com centralidade na dignidade da pessoa humana, até porque é um princípio fundamental da nossa república, né? Sim, concordo totalmente. Não deve confundir o fato de respeitar, buscar o respeito a essa dignidade da pessoa humana, não deve ser confundido com a impunidade. Ninguém quer impunidade. Mas se for aplicar tecnologia com vistas a uma melhor aplicação penal ou da persecução penal em si, que seja bem pensado. Porque o dano para quem sofre de forma injusta uma perseguição dessa é absurdo. A gente está falando de trauma, a gente está falando de um inocente sendo punido por algo que poderia ter sido talvez melhor cuidado em origem, que isso é chamado até de privacy by design,
E para poder que, por padrão, a gente tenha esse cuidado e mitigue. É só isso. Porque vai ter erro, sempre vai ter erro, nunca vai ser perfeito. Mas a gente pode mitigar e essa busca por mitigação não ocorre. Então, a crítica que se dá à utilização dessas tecnologias, ela é muito nesse sentido. Perfeito, doutor. O Wanderson já está escrevendo aqui a dúvida dele no chat. Enquanto isso, eu queria lhe pedir para comentar um pouco a respeito do trabalho da comissão da OAB sobre inteligência artificial. Como é que tem andado, assim, o que tem sido discutido? Ah, sim, são todos muito bem-vindos até que se quiserem fazer parte da comissão. A, as comissões da OAB, ao contrário do que se pensa, vocês não precisam ser advogado para participar. Vocês podem ser membros ouvintes, por exemplo, pessoas que não são advogados, ou são advogados, mas não estão exercendo. É, Você pode ser membro ouvinte das comissões da OAB. No caso, mais especificamente da Comissão de Inteligência Artificial, nós já tivemos 3 palestras esse ano, nós temos palestras mensais. A intenção é sempre agregar em conhecimento, quer seja no contexto de advocacia, quanto de vida mesmo. Então, por exemplo, nós tivemos a primeira palestra, foi com um palestrante que, inclusive, estava na Albânia, se não me engano, ele palestrou para a gente lá e deu conceito geral, explicação geral sobre a inteligência artificial até os dias atuais, quais são as melhores, como é que usa, como ela está revolucionando o meio tecnológico e o mundo, né? Porque a gente está vivendo algo que muitos comparam à Revolução Industrial ao seu impacto social, né? No segundo momento, a gente teve a palestra com o professor Tarcísio Silva, que é referência no tema de racismo algorítmico aqui no país, né? É o professor emérito lá da Universidade Federal da Bahia, é uma pessoa sensacional, foi uma palestra de muito engrandecimento. E recentemente nós tivemos uma palestra com o chefe de tecnologia, na verdade, o chefe do núcleo de inteligência artificial do STF. Ele foi lá para explicar para nós quais eram as IAs que eles utilizavam, aí ele explicou a parte técnica de como é implementada efetivamente, em quais pontos do processo a inteligência artificial é utilizada, e inclusive desmistificou muita coisa. Então, assim, é, a função da comissão, além de um grupo de debate, nós temos o famoso grupo de WhatsApp que eu gosto até de brincar que na Bíblia, apesar de eu não ser religioso, mas na Bíblia fala que onde houver duas ou três, uma ou mais pessoas, Deus estará. E eu falo que quando eu vim contra advogado, onde tiver 2 ou mais, tem um grupo de WhatsApp. Assim, sempre se monta, né? Então nós temos efetivamente o grupo lá da comissão e assim, estão comentando notícias e como é um tema que eu acho bem interessante por ser multidisciplinar. Então você vai ter um penalista lá, você tem um tributarista, você tem pessoa que não é da advocacia, das ciências sociais, por exemplo, e tem uma troca que eu acho interessante, porque você consegue encontrar pessoas é, com visões justamente multidisciplinar, como eu abordei na palestra, que é o que faz o real engrandecimento do movimento enquanto comissão. Então, quem se sentir confortável para tal, fica totalmente à vontade para participar com a gente lá. Eu vi aqui a pergunta. Isso, o Wanderson trabalha muito com regulação e ele pergunta aí a respeito das agências reguladoras, né? É, especificamente tratando sobre conectividade significativa, regulação e recorte de raça e gênero. Ele gostaria de saber se, na sua atuação, doutor, sobre proteção de dados, o que de novidade você tem acompanhado sobre a atuação da Anatel a respeito desses temas? Se você tem percebido alguma atuação mais contundente do regulador nesse sentido, ou ainda está restrito o debate no campo da política pública? O meu sentimento, sim, é total no sentido de que todos os órgãos setoriais, aí quer seja Anatel, ANEEL, qualquer reguladora desse tipo, o meu sentimento é de que eles estão esperando vir uma solução divina por parte do nosso legislativo. Eles não estão atuando efetivamente. Pode ter, por exemplo, a NPD tem a cartilha falando sobre inteligência artificial generativa. Nós temos algumas, por exemplo, até a própria OAB tem ali um normativozinho falando sobre inteligência artificial. O CNJ lançou um muito recentemente também,
que é o normativo 615 desse ano. Temos algumas autarquias, sim, que lançaram guias, mas assim, uma atuação, não, atuação efetiva, não. Eu acredito, eu tô muito com esse sentimento de que estão esperando algo acontecer. Inclusive, eu salvo engano, eu não sei se a Anatel estava promovendo, eu tenho que olhar se era a Anatel ou é a Aneel, mas estava promovendo hoje um encontro voltado para a inteligência artificial, um seminário do dia todo, assim, bem interessante. Eu posso até olhar qual era efetivamente o órgão, mas assim, sempre no lúdico. O meu sentimento é esse, é que é muito voltado pro, seria legal ser, mas não efetivamente pro estamos fazendo para. Até talvez, aí já é muito no campo do talvez por receio de vir uma normatização posterior e eles meio que tenham que refazer o trabalho todo. Pode ser isso, mas no fim das contas, assim, ao fim e ao cabo, com exceção do governador do Goiás, que, com o perdão do francês, meteu o louco aí e fez a sua própria legislação para o Goiás e tá nem aí, pô, todo o resto, todos os demais estão olhando para cima, esperando cair alguma coisa para salvar eles. Aí eu não sei se eu te respondi direito, Wanderson. Se você quiser complementar com alguma coisa, eu estou à disposição. É isso, doutor. Muito obrigado. É fantástico saber também a respeito dessa atuação da comissão. Eu mesmo não sabia que não era necessário ser advogado para participar das comissões. E a Wanderson responde aqui no chat Disponha. que, Muito que obrigado. Eu que agradeço. então, maravilha. É, Pessoal, então, agradecemos muito aqui o doutor Ulisses, né, na ausência de outras perguntas. Vamos declarar encerrada a nossa palestra de hoje, agradecendo novamente a participação do nosso palestrante convidando-o, né, a também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que sempre está presente, onde Não, tem. vou pedir para a Patrícia passar meu telefone aí, fica à vontade. Maravilha. Com certeza participaria. Perfeito, doutor. Então, palmas mesmo, porque sua participação foi fantástica, sua atuação tem sido fantástica e a sua forma tranquila de falar foi bem impressionante, assim, é bem fácil de ouvir e bem fácil de entender, justamente pela forma como o senhor se expressa. Então, Obrigado. agradeço imensamente e lhe deixo aí para dar as últimas palavras, caso deseje. Não, só reforço o convite a todos que desejarem fazer parte da comissão. Tem aqui, inclusive, membro, o Regis, ele é membro da comissão também, a Jéssica também é membro da comissão, a vice-presidente, e a Patrícia também, que agora não está mais dirigindo, é membro, é amiga, membro, várias coisas. E agradeço novamente pela presença de todos e todas aqui. E contem comigo agora que eu vou fazer parte do grupo aí. Sempre que tiver dúvida nesse sentido, assim, eu sou viciado. Eu adoro explicar, adoro. Se eu não souber, a gente descobre junto. E eu acho que assim todo mundo cresce. Maravilha. Muito obrigado, doutor. Então, agradecemos a todas e todos pela presença, pelas participações e declaramos encerrada a nossa sessão de hoje do IDDT. Voltamos no mês que vem, na última terça-feira do mês, e vamos marcando lá pelo nosso grupo do WhatsApp para manter o nosso grupo sempre ativo. Um abraço a todos e todas. Abraço, tchau, tchau.